Em 1999, Pokémon estrearia no programa da Eliana na Record. Sim, poucos tinham acesso à TV a cabo. Eu me lembro que antes do anime começar, eram feitos anúncios e neles tocavam direto a música de abertura. Ali começou minha paixão pelo anime. Quando me dei conta, já era fã dessa franquia. Acompanhei vidrado o início da jornada de Ash Ketchum. Lembro de tudo com uma baita nostalgia. Desde o atraso dele, sabe? Aquela coisa de acordar no horário errado, dormir além do ponto, sonhar tanto que se perdeu no sonho. Mas mesmo aquele atraso seria para escrever a história dele. Pensa, sem isso ele não teria conhecido seu melhor amigo, o Pikachu. Nós vimos esse laço se formar. Eu tô aqui hoje falando mais do Ash mesmo, o treinador. Não vou focar nas façanhas de seus Pokémon. Inclusive, isso pode até ser tema de outros vídeos, que tal? Uma meta de 200 views, acho que dá pra rolar, né não? Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu vou focar no Ash. Mas e o Pikachu? Aí é um caso à parte. Não tem como falar de um sem mencionar o outro. Vi o Ash iniciar sua jornada, capturar seus primeiros Pokémon. Ele foi criando cada laço. Foi cada momento marcante, único. Momentos que ficaram na memória. Cada batalha. Cada vitória. Até mesmo as derrotas. As conquistas das insígnias. Os triunfos na liga. Até que veio a derrota. E foi vexatória, sim. Ash não perdeu num combate justo, digamos assim. Charizard não lutou. Foi uma vergonha alheia aquilo lá. Lembro que houve um luto do personagem. Eu me lembro que na época eu meio que fiquei assim também. Vale lembrar que eu tô falando do Ouquinho, que tinha uns 10 anos, não sabia que haveria outras temporadas, outras regiões, que centenas de Pokémon estavam por vir. Mas aí veio a Liga Laranja. Eu me lembro da hype que tava naquele momento em que o Ash ia enfrentar o Drake no anime. Cara, a emoção era tanta que eu tinha aquele episódio gravado em fita. Eu ficava vendo e revendo. Era uma baita emoção ver o Ash ser campeão. Mas Pokémon continuaria. Daí, em algum momento, Ash começou a criar o hábito de se desfazer de seus Pokémon. Ele já fazia isso antes, ok, mas agora era para iniciar novas jornadas, com Pokémons novos. Em Johto, a troca foi gradativa, embora dolorida. Aos poucos, aqueles Pokémon do início iam deixando o anime, novos iam surgindo. E aí veio a Liga. Depois de batalhas emocionantes, veio então outra derrota. Naquele momento eu enxerguei a derrota do passado para o que estava por vir. Seria sempre assim? E então veio Hoenn. Mudança drástica com os Pokémon. Ok, ele não deixou mais nenhum para trás. Era um reboot, o primeiro, certo. E o tempo? Quanto tempo havia se passado? Ash não cresceria. Na Liga, mesma história. Derrota mais uma vez. Na geração seguinte, ensinou uma das melhores tramas. Ash foi só o coração novamente, trazendo para si outro Pokémon abandonado. O plot inteiro foi incrível. Ash derrotando Paul. Absurdo! Um dos momentos mais maduros do Ash. Um dos melhores momentos do anime. Daí, logo após aquilo, ele enfrenta a apelação em pessoa.
a personificação do roteiro dizendo que ele não poderia ser campeão. Eu tô falando do Tobias. E aí, mais uma derrota. Ali, confesso, me afastei do anime. Não fazia sentido, a minha idade avançava. Eu tinha percebido há bastante tempo, na verdade, que o roteiro se repetia e estava numa forma estúpida, simplesmente para a franquia continuar existindo, com o Ash como apenas uma figura para vender aquele produto. Os reboots faziam com que ele perdesse a noção de personagem. Só de saber que em Nova ele tomou um nerf absurdo, dropei. E veio o XY. Uma animação topzera demais, com as mecânicas da Mega Evolução. Soube de toda a qualidade e até mesmo a seriedade que o Ash estava agora. Esperança? Sim, foi incrível acompanhar o Ash com outro laço poderoso com outro Pokémon. Naquele momento, toda a fanbase tinha certeza que ele se sagraria campeão de uma liga oficial. E não foi. Por que não? Ash, Greninja, roteiro de novo? Ash estaria fadado a nunca ser campeão de uma liga oficial? Em Alola, mais um reboot. Ash voltava a ser um bobo. Claro, o anime estava ainda mais infantilizado. E com certeza eu jamais esperaria que algo pudesse acontecer nessa região. Mas sim, em Alola, uma liga que estava começando, e parando para pensar, será que isso seria uma forma de menosprezar o título dele? É possível, mas eu não vou fazer isso não. Aí o Ash conseguiu o título. Visivelmente, o time não parecia tão badass quanto o de Kalos, mas ainda assim era forte. De forma emocionante, que mexeu com toda a fanbase pelo mundo, nosso herói conseguiu seu primeiro título continental. E então veio Pokémon Jornadas. Com uma temática diferente, trazendo aventuras por todas as regiões existentes até então, tínhamos um campeonato mundial. Diversos campeões das regiões se enfrentariam para decidir o tão sonhado título. E Ash chegou entre os melhores. As batalhas foram épicas. A final então contra o Leão ficará para sempre em nossa memória. Ver o Ash sendo campeão, conquistando o título de maior treinador do mundo. Quem é fã não tem como não ter se emocionado com isso. E aí vem o anúncio do final da história de Ash como protagonista do anime, mas ainda tentando ser o treinador. Eu segui minha vida, mas quando retornei, me peguei torcendo por ele. Não era mais ou menos isso que o Ash fazia com os Pokémons que ele, entre aspas, se desfazia? Se desfazer. Não. O Ash nunca viu seus Pokémon como seus. Nunca foi sobre pertencimento, mas sobre amizade. Você não prende alguém que gosta perto de você por força, ou pelo menos não deveria. Se era o melhor que seguissem outro caminho, que assim fosse, mas a amizade permaneceria. E essa foi a minha relação com o anime, com o Ash. Quando retornei, já mais velho, adulto, eu entendi o Ash. Entendi a forma desse personagem enxergar. Vi nele a criança que nunca morreu em mim. Com a maturidade, pude ver os vários pontos positivos do treinador, além de entender que ele não via Pokémon como objetos, que se não forem bons, podem ou não ser jogados fora. E o Ash batalhava não por batalhar. Era, digamos, o seu emprego, mas também era o seu hobby. Era o seu esporte, mas também o seu estilo de vida. Ash sempre lutou pelo seu sonho. Derrota após derrota, voltava para tentar novamente. Foram várias temporadas, diversos continentes, centenas de Pokémons, 9 gerações. Foi derrotado de forma vexatória, ou por culpa do roteiro, ou por inimigos impossíveis de derrotar. Já teve a vitória em mãos. Quando venceu, foi menosprezado. Grandes coisas ganhar isso. Liga Laranja, Batalha da Fronteira, Liga de Alola que tá só começando. Até que depois de muito tempo, enfim o reconhecimento. E quantas vezes nós pensamos em desistir logo na primeira tentativa? Pois é. Mas Oak, você tá falando de um personagem de anime, mano. Claro. E o que são histórias que contamos e vemos, senão o reflexo do que nós, seres humanos, somos? E o que são personagens, senão o espelho do que podemos e queremos ser? Vai dizer que você não se sentiu empolgado com as conquistas dele. Você, fã de Pokémon, não vibrou quando ele venceu o campeonato mundial? Pois é, histórias são assim.
Elas nos inspiram. E Ash foi assim. Ele nos deu um misto de emoções. E por essas emoções, tanto das fases antigas, que foi o meu caso, como as fases novas, eu só posso dizer: obrigado, Ash. Um mestre você se tornou.